Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma quarta-feira, depois na reprise, no sábado, de domingo para segunda. A oportunidade que temos de estabelecer esse elo, onde nós dividimos a nossa vida, esse espaço, reservado à divisão da vida. Porque sempre que nós dividimos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sofremos, de alguma forma a gente se fortalece. Acreditar no amor de Deus, por exemplo, é uma experiência que nos fortalece à medida que a gente partilha. Quanto mais eu falo sobre o amor de Deus, mais eu vou tendo a oportunidade de experimentá-lo em mim. E eu acredito que chegar à experiência do amor de Deus, a gente tem que passar por um processo. Não é da noite para o dia que a gente fica diante desse Deus amoroso. Há um processo humano a ser vivido. É preciso que a gente retire os obstáculos que foram colocados, ou que são próprios do nosso jeito de ser,
Alguns obstáculos foram colocados, outros já estão em nós. Nós já trazemos uma herança genética. Eu já trago em mim o jeito de ser do meu pai, da minha mãe, eu sou essa mistura. E alguns detalhes dessa personalidade podem me causar uma dificuldade de acreditar num Deus amor. Por isso que nós precisamos ser sempre colocados à luz dessa convicção. Porque a convicção nos ajuda a esclarecer. O que dessa convicção eu acredito? A minha fé me diz que Deus é amor. Você já ouviu isso tantas vezes? Mas você já experimentou esse Deus como amor? Por que eu digo que é processual? Porque nós, como pessoas, nós amadurecemos para chegar à capacidade de amar. Nós nascemos individualistas. Uma criança, quando você olha para ela, há muito pouco espaço de generosidade numa criança. Porque ela ainda não tem a maturidade para compreender o mundo, o outro, como um desdobramento dela, como um não desdobramento dela. A criança, ela olha para todos e ela interpreta como uma continuidade dela. Só a maturidade, à medida que ela vai compreendendo que a mãe dela não é uma continuidade dela, que o pai dela, o irmãozinho, os brinquedos, a mesa. Freud, quando falava da fase oral, interessante, né? Quando a criança morde tudo, ele dizia na psicanálise, Freud dizia que a fase oral é a tentativa de incorporar o mundo pela boca, como se tudo que está ao nosso redor fosse nosso. É interessante isso. Você pode não concordar com alguns aspectos da teoria dele, eu também não. Algumas coisas a gente vira a página porque não faz sentido para nós. Mas é muito interessante perceber isso nessa fase inicial da vida. Quando eu olho para uma criança, eu estou vendo um poço de egoísmo. Por quê? Mas não é porque ela está errando, não. Ela está amadurecendo. É por isso que a criança, quando não é orientada para sair deste egoísmo, ela passa uma vida inteira egoísta sem perceber que está sendo. Porque ela não teve a oportunidade de ser educada para a partilha. Claro, volto a dizer, algumas crianças já nascem mais generosas, trouxeram uma herança genética que favorece, mas também elas precisam aprender o valor da generosidade. Por que uma criança é egoísta? Porque faz parte do nosso processo nessa primeira infância, a criança está centrada nas suas necessidades. Ela sente fome, ela grita, ela chora. Não adianta você dizer para ela, sua mãe está tomando banho, daqui a pouco ela vem te amamentar. Ela não tem condições de compreender. Somente à medida em que ela vai ganhando, justamente nesse exercício, que é cognitivo, né? É que ela vai amadurecendo para compreender que a mãe, neste momento, não pode, mas que ela virá. Você experimenta um pouco dessa criança em você, quando você não sabe esperar pelo tempo das coisas. A gente fica imaturo, a gente se mostra imaturo quando nós não sabemos esperar pelo tempo das coisas. Eu quero tudo aqui e agora. Isso é típico da criança, que ainda não compreendeu que nem tudo vai ser de acordo com a nossa vontade. Então, para se chegar à compreensão do amor, tem de se passar necessariamente por esse processo. Eu gosto muito da teoria de Piaget, que foi aplicada à educação. Piaget nem psicólogo era um biólogo. O primeiro objetivo dos seus estudos não era falar de psicologia. Piaget, o grande objetivo dele era compreender o processo do conhecimento a partir da maturidade cerebral. Ele dizia que para uma criança ser capaz de fazer uma operação matemática, por exemplo, ela tinha que ter maturidade biológica cerebral. Isto é, ela tinha que ter já amadurecido o cérebro, né? O desenvolvimento, o crescimento, as sinapses, tudo aquilo para que ela pudesse ser possível de compreender uma equação matemática. E quando Piaget estava falando, estudando, pesquisando sobre esse desenvolvimento da criança,
ele entrou dentro de um aspecto muito interessante, que é o desenvolvimento do juízo moral. O que é o desenvolvimento do juízo moral? É a capacidade que uma criança vai tendo de, aos poucos, compreender o certo e o errado, sabendo diferenciar o certo do errado. Mas para isso é preciso maturidade. Da mesma forma como eu precisei ter maturidade para fazer uma equação matemática, ou para compreender uma regra mais difícil, eu precisei amadurecer biologicamente para ser capaz daquele raciocínio. Eu também preciso amadurecer emocionalmente e também cognitivamente para que eu seja capaz de distinguir o certo do errado. Então, na primeira fase, Piaget diz que nós passamos pela anomia. É a primeira coisa que nós experimentamos na vida. Eu não tenho regras. A criança não é capaz de compreender regras. Depois ela passa pela heteronomia. A heteronomia é quando você vê a regra no outro. E você acaba vivendo a mesma coisa porque você imita. Então eu gosto do meu pai, o meu pai tem um comportamento a partir de regras, então eu tenho também, mas não é porque é um valor para mim. É porque eu sou alguém que imita. Depois nós chegamos à autonomia, que é quando a regra vem morar dentro de nós. Assimilamos o valor. Eu não obedeço porque estou vendo alguém obedecer. Eu não obedeço porque estou sendo vigiado. Eu obedeço porque compreendo aquilo como um valor. E Piaget dizia que não adianta você explicar isso para a criança de forma muito racional. Não, era a partir de experiências lúdicas. Isto é, a partir de brincadeiras. Brincando é que uma criança vai desenvolvendo o seu juízo moral. Por isso que a brincadeira é tão importante dentro do método construtivista de educação. A partir das regras do jogo, por exemplo. Crianças que jogam e que vão compreendendo a vida a partir das regras do jogo que joga. Interessante isso, porque você pode pensar também esse amadurecimento de compreender o amor de Deus da mesma forma como Piaget compreendeu o desenvolvimento do juízo moral. Num primeiro momento, eu não tenho nenhuma condição de compreender esse amor. Não estou preparado para isso. Não tenho maturidade o suficiente, porque eu preciso raciocinar para compreender isso. Então, se eu não tenho essa capacidade cognitiva, vai ser difícil. Não adianta você chegar para uma criança que não entende o que você está falando e você falar do amor de Deus para ela. Depois a gente até compreende porque nós estamos vendo o outro fazer. De repente nós temos um pai religioso, uma mãe religiosa, aí a gente começa a observar os frutos daquela religiosidade na vida daquela pessoa, não com essa lucidez que eu estou dizendo agora, né? Nós aqui estamos já fazendo uma linguagem mais elaborada, mas a criança não. Ela vai olhando para os pais e vai compreendendo. Minha mãe, quando vai à missa, volta melhor, volta mais feliz. Ou a religião faz bem à minha mãe. Quero também isso para mim. Até o momento em que ela descobre por ela mesma que vale a pena viver aquela experiência. É preciso muita maturidade para a gente compreender o amor de Deus como Ele é. Para chegar ao amor de Deus, eu precisei passar pela heteronomia, que é quando eu olho para o que o outro está vivendo e eu quero viver também e eu imito. Mas ainda não é chegar à experiência. Ainda não é fazer a experiência. Isso é uma sala que antecede e que nós vamos aos poucos desbravando. É interessante compreender como eu precisei passar por um Deus justiceiro. Vai raciocinando comigo. Quantas vezes eu me coloquei diante de um Deus que fazia justiça de acordo com a minha vontade. Então eu acreditava num Deus à minha imagem e semelhança, e não o contrário. Então eu projetava para Deus tudo aquilo que eu achava que era o certo. Então se eu considero uma determinada realidade justa, eu vou fazer uma leitura deste Deus também a partir de mim.
Então Deus faz justiça, Deus separa este daquele, Deus manda matar. Como outro dia eu estava vendo um líder religioso dizendo, né, de que a mão de Deus estava pesando sobre uma pessoa com a doença. É no mínimo desconcertante para a gente que nós que acreditamos na gratuidade do amor de Deus, né, que uma doença pode ser uma vingança divina. Não, nós já somos filhos do Novo Testamento. Nós já somos filhos de um Deus que não admite, ou melhor, que nem comporta um Deus vingativo. Nós já estamos sob a luz de um novo tempo. A hermenêutica que nós usamos para chegar até o coração de Deus é o coração de Jesus. Jesus é a hermenêutica do Pai. Se nós quisermos chegar à interpretação deste Deus, nós precisamos passar pelo Evangelho. E há uma passagem muito bonita aqui no Evangelho de João, que eu acho que é muito propícia para os dias de hoje. É uma passagem que nós já escutamos várias vezes, nós já estamos cansados de ouvir, mas eu acredito que ela seja propícia para esta época em que nós vivemos, tão marcada pelo ódio, pela disputa, pelas separações, nós daqui, vocês de lá, nós evangélicos, vocês católicos, nós ateus, vocês crentes. Nós precisamos de um mundo reconciliado. O nosso discurso precisa ser reconciliador, respeitando o outro lado, respeitando as diferenças dos que não pensam como nós, dos que lutam por questões com as quais nós não concordamos, mas porque somos irmãos, somos humanos e somos filhos deste Evangelho, é obrigação nossa ter uma postura respeitosa até com aquele que está reivindicando o que para nós é uma ofensa. Jesus está dizendo aqui: este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e vos designei para dardes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. E é bonito, minha gente, porque neste conselho que Jesus nos dá, aqui no Evangelho de João, Ele coloca o amor humano como um desdobramento do amor que Ele tem por nós. Então, é preciso que eu viva essa maturidade, como eu disse para vocês. Da mesma forma como Piaget sugeriu que uma criança precisa passar pela anomia, heteronomia, até chegar à autonomia, para compreender o que é certo e o que é errado, nós também precisamos passar pelas fases do amadurecimento que vai nos colocar diante de um Deus que é amoroso, de um Deus que dispensa essa visão absolutamente mesquinha que nós atribuímos a Ele, de um Deus sob o meu comando. Não. Quantas vezes eu escuto isso? Deus sendo quase que um empregado nosso, que faz na hora que nós determinamos, que faz porque nós pedimos, como se Ele fosse um velho que não tem mais condições de compreender o que é certo e o que é errado. Para eu chegar à compreensão deste Deus amor, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que é mesquinho em mim. Senão eu vou começar a interpretar Deus de acordo com aquilo que eu já achei em mim. E o que eu achei em mim é muito pouco para que eu compreenda a grandiosidade de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas rezando, mas aquilo não é reza. São ordens a Deus.
Ainda não chegaram à experiência de um Deus amoroso que dispensa até a fala. Sim, eu acho que quanto mais a gente amadurece para compreender Deus como uma realidade amorosa, menos necessidade nós temos de dizer. Porque quando o amor é de verdade, as palavras são dispensadas. A gente sabe exatamente o que o outro precisa olhando para ele. E o que faz a gente compreender o que o outro precisa? É o amor que a gente sente. Coloca uma mãe diante de um filho, que é o amor mais puro que eu acho que a gente pode experimentar. É o amor mais fecundo. Eu não estou tirando o pai da história, não. Há pais que também têm essa intensidade com o filho, mas pela própria realidade cultural, a mãe tem uma força muito grande sobre nós, na nossa cultura. Coloca um filho diante da mãe, e a mãe sabe ler as necessidades da criança. É impressionante, porque o amor dá essa autoridade. Os amantes, eles não precisam falar muito. Os verdadeiros amantes, as pessoas que se amam, o amor é uma instância que esclarece tudo. Eu, particularmente, há muito tempo eu perdi o hábito de pedir a Deus as coisas. Eu prefiro ficar diante dele. Seja contemplando uma natureza, como nós tivemos a oportunidade, né, de viver uma experiência lindíssima na Escandinávia, eu e meus peregrinos. A contemplação daqueles lugares maravilhosos, para mim, era uma forma de estar diante desse Deus que me presenteia assim, amorosamente, com realidades, com situações, com paisagens. O amor dispensa muitos argumentos, muitos pedidos. O amor nos faz ser mais gratos e nos faz, sobretudo, ser mais tolerantes e respeitosos. Neste tempo tão marcado pelo ódio, o cristianismo soa, e não deveria soar diferente, soa como uma proposta de reformulação de tudo. Então nós, líderes religiosos, e nós que construímos o cristianismo nas pequenas coisas, você que me acompanha agora, é nosso papel, onde quer que estejamos, para estabelecer os laços, restabelecer os laços e não cortá-los. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer Jesus ao mundo como ele realmente quis estar. Nós não podemos perder a oportunidade de atualizar essa presença nos nossos dias, justificando o nosso ódio, justificando as nossas intolerâncias, justificando a partir de Deus as nossas mesquinharias, reabilitando o campo de batalha do Antigo Testamento. Minha gente, o Antigo Testamento está repleto de passagens em que Deus é descrito de forma como eles podiam compreender naquela época. Volto a dizer, há sempre um contexto histórico para a palavra, mas isso não cabe mais para nós. Nós não podemos mais acreditar num Deus vingativo, porque nós já estamos sob o influxo do Novo Testamento. E em nenhum momento Jesus nos apresenta um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos coloca como instrumentos de vingança. Olha o que ele diz para Pedro no momento em que Pedro corta a orelha do soldado. Abaixa essa espada, Pedro, porque o reino será estabelecido a partir da conversa, da paz. E mesmo quando ele fala que ele trouxe o conflito, ele quis dizer para nós, é que ele trouxe o bendito enfrentamento, que é quando nós somos capazes de discutir o que de fato precisa ser vivido, o que de fato precisa ser feito, mas sem perder a caridade. Quando nós perdemos a caridade com o nosso irmão, por mais que nós estejamos justificados nos nossos posicionamentos, nós já nos distanciamos do Evangelho. Nós já deixamos de ser cristãos. Quando eu falo deixamos de ser cristãos, não é que nós abrimos mão do cristianismo que já está em nós. Não, é que momentaneamente nós podemos perder a postura cristã. Eu erro, eu perco a minha postura cristã.
O tempo todo eu preciso me policiar para eu viver esse conselho do amor, da paciência, da caridade, de tudo aquilo que é primo, parente do amor. O amor é o sentimento maior. É ele que conduz o homem bem-aventurado. É ele que faz com que as virtudes floresçam. E depois eu tenho os sentimentos parentes dele. As atitudes que são parentes, que vão constituindo a vida virtuosa. Porque em última instância, minha gente, a nossa salvação depende disso. São Paulo fala naquele hino belíssimo, o amor, o amor, o amor, o amor, e vai exaltando todas as qualidades do amor. E até que ele diz, e se eu não tiver amor, de nada seria. E ele não pode ser teórico. Volto a dizer o que eu estava dizendo no início do programa. É preciso ter uma maturidade emocional para que a gente compreenda esse amor como uma postura, um jeito de ser, que vai passar pelas nossas palavras, que vai passar pelo nosso olhar, que vai passar pelas nossas atitudes. A gente nunca erra quando ama, quando tem paciência, e quando a gente tem uma firmeza nas nossas posturas, mas sem perder a caridade e o respeito. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de chegar hoje na sua casa. Olha aqui, que edição bonita que a Canção Nova está lançando da Bíblia Sagrada. Recebi uma hoje de presente, e se você quiser, você pode adquirir aqui através do Davi. Lembrando que a Canção Nova é uma obra totalmente voltada para a evangelização. Então tudo que é comercializado aqui, você ajuda esta obra, que está presente no mundo todo, através dos meios de comunicação. Então se você ligar 0 operadora 12 31 86 2600, você pode adquirir a sua Bíblia. Pode ser que você já tenha, ou então está com uma velhinha aí, precisando de uma troca, né? Ou então você presentear alguém. A Bíblia é sempre um presente. E a Bia, a minha produtora, está dizendo que existe a versão rosinha para as meninas. Essa aqui é um azul marinho. Se você quiser também, você já aproveita, compra o CD Clareou, que é o meu último trabalho, que também ajuda a pagar as despesas aqui todo final de mês. Gente, eu tenho uma alegria muito grande de poder apresentar para vocês o meu novo livro, que está sendo lançado essa semana, começa a chegar nas livrarias agora, que é um livro em parceria com Leandro Carnal, chama-se Crer ou Não Crer, uma conversa sem rodeios entre um historiador ateu e um padre católico, com o prefácio do nosso querido Mário Sérgio Cortella, um livro que traz reflexões muito pertinentes. Na verdade é uma conversa, né? Nós não sentamos para escrever este livro, nós sentamos para conversar sobre este assunto, e aí, a partir dessa conversa, tudo foi gravado, depois transcrito, nós fizemos uma pequena revisão, e essa conversa está aqui, em tom bastante coloquial, ideias muito fecundas, tanto da parte do professor Leandro, que é um homem muito inteligente, muito capacitado, e ao mesmo tempo muito respeitoso, né, com todo o horizonte da crença, mesmo porque ele é muito inteligente, e é muito natural das pessoas inteligentes essa postura respeitosa com aquele que pensa diferente. Ele é muito sábio, um homem que se diz ateu, mas um homem de valores, né? Um homem que procura viver de forma muito íntegra. Então, para mim, foi uma experiência muito especial de ter a oportunidade de discutir as minhas convicções com alguém que pensa absolutamente contrário a mim. E eu recomendo o livro, porque eu acredito que essa troca de informações nos ajudam, como cristãos,
a ter ainda uma postura mais inteligente diante das nossas propostas. Ou melhor, diante das propostas que Jesus nos deixa, que se tornam nossas depois por adesão, né? Queria passar também a minha agenda de shows. Próximo sábado, agora dia 23, eu estarei no Vivo Rio, aí no Rio de Janeiro, a partir das 21h30. Então, próximo sábado, você que é do Rio de Janeiro, esteja conosco lá no Vivo Rio, por uma noite muito especial com o show A Estrada Sou Eu. No dia 24, eu tenho o prazer de voltar a Rio das Pedras, lá no Espaço Terraço, uma comunidade muito especial. O ano passado, o Dom Arani me pediu para fazer esse show beneficente lá. Eles tinham uma necessidade de construir um elevador lá na comunidade. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi com o calor daquele povo, com aquele acolhimento. Um povo muito simples. E este ano quem ofereceu fui eu. Eu não fui convidado para ir lá não, eu que me ofereci para ir. Portanto que eu gostei de estar lá o ano passado, de poder ajudar. Aí liguei para o Dom Arani, Dom Arani, não está precisando de ajuda de novo lá não? E ele com muito carinho recebeu o nosso oferecimento, né? Então nós estaremos em Rio das Pedras, no Espaço Terraço, desculpe-me. Lá o show é mais cedo, é às 19h no domingo. Queria também convidar para o dia 30 de setembro, aí no Teresina Hall, em Teresina, meu querido estado do Piauí, a partir das 21h. Vai ser com grande alegria que nós voltaremos ao estado do Piauí, nessa capital, onde não é só calorenta, né? Muito calor, mas onde existe um povo extremamente acolhedor, tão quente quanto a temperatura. Um povo amoroso, um povo receptivo, e para nós vai ser uma alegria imensa poder voltar. Lembrando também que você pode contribuir com o projeto da Tia Socorro, entrando no site www.filho do céu e vendo lá todas as peças, todos os símbolos religiosos que nós temos, como uma proposta também de evangelização, que é bom a gente ter um símbolo bonito, né? Um símbolo de bom gosto, um símbolo religioso que possa expressar um bom gosto, como este anel, que da outra vez nós já mostramos aqui, o anel inacabado, onde a cruz falta um pedacinho, que é o que nós oferecemos a Deus, nesse simbolismo tão simples, mas ao mesmo tempo tão significativo. Está aparecendo aí na tela, minha diretora é eficiente. Hoje, coincidentemente, eu estava escrevendo um texto que eu publiquei no meu Twitter e no meu Instagram, que eu partilho com vocês agora que não tem essas redes sociais. Não precisamos concordar com a forma que o outro escolheu viver para respeitá-lo. O respeito não é concordância. Respeito é verbo de ligação. Postura que reflete o quanto já superamos a ancestralidade tribal, que considerava o outro como uma ameaça. Para conviver com convicções diferentes, não é necessário abrir mão das nossas. Não precisamos ser inimigos só porque não escolhemos seguir juntos. Em última instância, somos todos humanos. Se retiramos as côdeas das diferenças, o que sobra é um cesto existencial com as mesmas necessidades. E é verdade. Boa noite, seu Christian. Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado pela sua presença. Isso é muito verdade. Quando nós, na oportunidade que nós temos de ouvir pessoas, né, porque somos padres e no nosso ministério são muitas as pessoas que se confessam ou que dizem para nós, ainda que não sejam em confissão, aquilo que naturalmente não dizem aos outros. Nós ainda representamos muito isso na sociedade e graças a Deus espero que essa confiança continue, porque se nós perdermos isso, o mundo fica ainda mais carente de espaços para a gente poder ser verdadeiros. Acho que as instâncias religiosas, igual eu estava falando antes, dessa liderança religiosa, eu tenho um respeito profundo por todos os pastores, por todos os padres, por todos os líderes religiosos
que desempenham este papel de forma responsável. Dar ao outro, ou conceder ao outro, o direito de ser, ouvido. E quanto mais a gente escuta as pessoas, mais nós vamos percebendo que nós somos todos iguais. Quando a gente retira essa roupa que nós vestimos, quando nós somos apenas nós, e a roupa que nós vestimos, eu digo, aquilo que socialmente nós vamos apresentando aos outros, ou aquilo que nós vamos deixando que seja colocado sobre nós, os nossos títulos, os nossos diplomas, o trabalho que a gente realiza. Não, quando tudo isso é dispensado e a gente é só a gente, o que sobra é um ser necessitado. É só isso que sobra. Somos todos muito necessitados. Nós somos necessitados de afeto, nós somos necessitados de fidelidade, de carinho, de convicções, de partilha. Nós estamos todos muito cansados com a vida que a gente vive, com essa superficialidade que prevalece. Então, quando nós nos desnudamos de tudo isso, nós somos todos muito parecidos. Nós erramos da mesma forma, podemos até ter pecados diferentes, mas erramos. Erramos. Todos nós erramos. E quanto mais a gente tem consciência de que somos esses seres frágeis, maior deveria ser a nossa tolerância com aquele que é frágil também. Compreender esse verbo, o amor como um verbo de ligação, o respeito como aqui como um instrumento de ligação. O respeitar, quando ele vira verbo, aí sim, eu não preciso concordar com o outro, mas eu tenho que respeitar o que o outro está dizendo. É convicção dele. Jesus não impôs nada a ninguém. Eu posso propor. Eu posso continuar propondo como Jesus propôs. O jovem rico não ficou. Quando ele ouviu a proposta de Jesus, ele resolveu ir embora. Ele teve o direito de não pertencer. Nós não podemos impor o cristianismo aos outros. Nós não podemos impor o nosso cristianismo. Nós podemos propor. E quanto mais simpatia nós colocarmos na proposta, maior será a capacidade do outro acreditar no que nós estamos dizendo. Chega de propor um evangelho de maneira antipática, arrogante, como se nós fôssemos os melhores. Não, isso não faz sentido no mundo de hoje. Ainda à tarde conversávamos sobre isso. Essa nova geração que está surgindo, essa nova geração é muito verdadeira. Ela está cada vez mais ávida pela verdade. Então, se nós não soubermos dialogar com essa geração, é possível que daqui a pouco nós tenhamos os nossos templos muito esvaziados. Precisamos falar com esta nova geração de maneira simpática, para que ela possa compreender que aquilo que nós estamos propondo só faz bem. Mas se nós vamos com arrogância, nós nos perdemos pelo caminho. Se nós vamos com imposições, proponha. O outro não é obrigado a aderir. O outro não é obrigado a ter as mesmas convicções que você. O outro não é obrigado a ser católico como você é. A gente propõe. E o nosso catolicismo vai convencer à medida em que ele for autêntico. À medida em que ele brotar naturalmente nas nossas atitudes. Mas o outro não tem obrigação de ser. O Papa, quando fala das regras, ele está falando para nós católicos. Os outros podem aderir ou não. Mas o outro não é obrigado. Se ele não é católico, ele não é obrigado a ouvir o Papa. A autoridade é para nós que somos. Então ele diz para nós. E aquele que não se sente confortável, precisa rever. A proposta cristã,
Quanto mais a gente abranger outras pessoas, melhor, mas essa abrangência, aquele que não é cristão, aquele que não se encontrou dentro do cristianismo, não tem obrigação de viver as nossas normas. O que são regras comuns? Aquelas que foram colocadas pela lei, pelo Estado. Isso é comum a todos nós. Para eu ser cidadão, eu tenho um código de conduta. Eu tenho deveres e obrigações. Eu tenho deveres e direitos. Então ali, dentro das regras que nos foram colocadas, como humanidade, eu sempre gosto de dizer isso. Eu particularmente gosto de me ater às regras cristãs que são para toda a humanidade. Porque tudo que você coleta ali no cristianismo, você percebe que tem uma capacidade imensa de fazer bem a quem adere. É porque é universal. Uma vez fizeram uma pesquisa na Inglaterra, crentes e descrentes colocaram o conteúdo cristão sem dizer, sem repetir o evangelho, apenas regras retiradas, coletadas do evangelho. E o nível de rejeição foi baixíssimo. Era como se disséssemos: olha, tudo isso aqui que está sendo dito é necessário nos dias de hoje. Nós temos hoje a Coreia do Norte ameaçando o resto do mundo a partir da prepotência e da arrogância de um governante. Um megalomaníaco, um garoto, que certamente foi privado de amadurecer como pessoa e de repente tem o poder nas mãos porque herdou do pai, ainda que não fosse preparado para isso. Desumanos no poder, minha gente. Quem dera esse menino tivesse valores que o fizesse compreender o outro como um espaço a ser respeitado. Quem dera esse menino tivesse um coração pacificador para ver os seus irmãos coreanos do sul com mais tolerância. Quem dera nós tivéssemos governadores, presidentes da república, que tivesse um coração naturalmente cristão, ainda que ele não fosse cristão, mas que tivesse os valores do evangelho, ou que tivesse um pouco de filosofia, um pouco de ética, um pouco não, bastante ética, valores universais. Às vezes nós ficamos dizendo que o mundo está necessitado de Deus, de religião. A gente precisa tomar cuidado quando a gente diz isso, mas que Deus é este que nós estamos apresentando? Que religiões são essas que nós estamos praticando? Elas são capazes de transformar a nossa conduta como cidadãos? Então, que seja bem-vinda. Ou ela é apenas uma instância de manutenção de poderes, de pessoas, de interesses financeiros? E o crente é apenas um instrumental para se chegar àquele objetivo. É apenas um lugar de passagem. Não estou preocupado com a experiência religiosa daquela pessoa. Eu estou preocupado com o dinheirinho que ela pode me dar todo mês para manter o meu império. Não. Precisamos de valores. Precisamos de pessoas verdadeiramente religiosas, isso é, que são capazes de perceberem as necessidades do mundo. O nosso planeta vive um caos. E as pessoas ainda não se convenceram de que é justamente a atitude humana que está provocando tudo isso. O nosso desrespeito com a nossa casa. A terra é a nossa casa. E nós vivemos jogando os nossos lixos no chão, nós vivemos poluindo os nossos rios, nós vivemos a poluir os nossos solos, com as fossas irregulares que nós fazemos nas nossas casas, com a gordura que nós jogamos todos os dias na pia da nossa casa. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre isso, o tanto que o óleo que nós usamos em casa e que nós jogamos pelos nossos esgotos, o tanto que este óleo polui, prejudica o meio ambiente. Mas como dá trabalho reciclar, né? Dá trabalho mesmo.
Como dá trabalho separar o plástico do orgânico, do lixo que depois pode ser jogado em qualquer outro lugar, que ele vai se decompor. Nós não queremos ter o trabalho, não. Entramos nos nossos banhos de meia hora, de 40 minutos, sem nenhuma consciência daquele gasto. Minha gente, a nossa religiosidade, se ela não muda o respeito que eu tenho pelo rio que passa na minha casa, na porta da minha casa, eu preciso questionar essa religiosidade. Eu preciso questionar essa adesão a Deus que não me conecta à minha casa, ao cuidado com esse meio ambiente. Nós temos muitas vezes uma postura religiosa absolutamente desvinculada da vida. Às vezes eu tenho uma sensação de que nós fomos educados a partir de uma religião que só nos ensinou a pensar na nossa sexualidade, nos pecados da sexualidade. A gente esqueceu de pensar nos outros pecados. Tanto é que durante muito tempo o único pecado que as pessoas se acusavam era esse. E há coisas tão sérias acontecendo porque nós não amadurecemos o nosso juízo moral para compreender o certo e o errado. Nós ainda não nos acusamos por jogar meio litro de óleo pelo esgoto. Nós ainda não nos acusamos, não interpretamos como um pecado o nosso descuido com os nossos rios. Nós ainda não nos acusamos de tantas coisas que seriam necessárias de serem resolvidas se cada um de nós tomássemos consciência da parte que nos cabe. É assim, vamos lutando que um dia a gente chega lá. Padre Fábio, eu tenho 35 anos e tenho a vida profissional estabilizada. Moro sozinho em uma cidade longe da família, que está no interior. Tive vários relacionamentos e uma coleção de decepções. Sou seletiva, não me relaciono com qualquer pessoa e estive mais tempo sozinha do que me relacionando. Padre, eu sei que tudo na vida tem hora e que Deus está no controle, mas estou muito cansada e desanimada com minha vida pessoal, o que tem me deixado muito triste, frustrada e sem concentração para outras atividades. Como esperar em paz e com alegria o tempo de Deus em nossa vida? Como ter mais fé e aplicá-la na nossa vida? Um grande abraço. Minha filha, não existe fórmula mágica para isso. O que existe é um desafio diário. Todos os dias, eu preciso arrancar de mim um motivo que me mantenha vivo. Nesse tempo difícil que eu tenho vivido, inclusive eu quero agradecer, a Bia me disse que foram muitos e-mails, muitas cartas de pessoas oferecendo ajuda, de pessoas dizendo que estão rezando por mim. Eu agradeço muito, muito mesmo. Mas eu interpreto que essa crise tem me feito bem. Essa síndrome está me fazendo bem. Sabe por quê? Eu estou descobrindo que não posso ficar pensando muito longe. O meu projeto de vida não é para muito longe, é para agora. Amanhã no máximo. E estou ficando cada vez mais tolerante com isso. Recebo 300 mensagens no WhatsApp. Se eu não quiser responder, eu não vou responder. Vou responder o que é urgente. Mas é tanta demanda. Não, foi justamente isso que desencadeou em mim esse mal-estar que eu enfrento. Às vezes nós somos muito desatentos, digo a você que me escreveu e digo a você que agora me escuta. Nós somos muito desatentos àquilo que estamos oferecendo a nós. Nós entramos dentro de um ritmo que nem sempre nos permite extrair de nós o melhor. Não há uma fórmula mágica para a gente ter fé na vida, não há uma fórmula mágica para a gente poder viver com tranquilidade, com serenidade. O que há é um desafio. E olha, vou dizer, o desafio é para todos nós. Não existe estabilidade. O tempo todo nós estamos numa corda bamba.
Não pense você que há estabilidade emocional. Não há. Estamos sempre administrando isso. E a melhor forma de administrar isso é compreendendo a necessidade do momento. O que hoje eu preciso fazer para dar conta da vida? Então, meu compromisso é este. Amanhã, o dia vai amanhecer e nós vamos descobrir qual será o dia amanhã. Essa ansiedade de querer fazer amanhã o que é matéria, ou melhor, fazer hoje o que é matéria a ser feita amanhã, é que nos mata. Quando nós acordamos no meio da noite e queremos resolver todos os problemas que nós temos, quando na verdade o que a gente precisa fazer naquela hora é só dormir. Nós antecipamos o tempo, nós não sabemos lidar com ele, nós perdemos a perícia de identificar o que nos cabe neste tempo que temos. Então, às vezes, essa ansiedade que você relata, ela é fruto justamente da nossa incapacidade de perceber o momento presente. Fique mais atenta à vida que Deus está lhe dando hoje. Não negligencie a oportunidade que você tem de lhe fazer bem. Desobrigue-se de algumas coisas. Desobrigue-se de dizer, de dar opinião, de o tempo todo estar conectada para dizer isso ou aquilo. Saboreie a vida. Saboreie o instante. Dê-se o direito de parar, de dizer que está cansada. Procure um lazer que realmente descansa. Faça alguma coisa. Busque um projeto novo. Isso traz tanto vigor à vida. Volte a estudar. Leia um bom livro. Há tantas coisas pequenas. Vá assistir um bom filme, um teatro. Vá dar alimento à sua alma. Reze um pouco mais. Faça mais silêncio. Mergulhe neste Deus que é amor. Ah, padre, mas como é que a gente faz isso? Mergulhe dentro de você. Olhe-se. Pode ser que tenha muito tempo que você não tenha lhe dedicado um olhar. O que você está precisando? O que você está precisando? Olhe no espelho e pergunte-se: o que você gostaria que eu fizesse por você? Não o outro. Olhe-se no espelho e pergunte-se o que você gostaria que eu fizesse a você, por você. Porque se tem alguém que pode lhe ajudar, é você mesmo. Se tem alguém que pode lhe reorientar, de fazer descobrir essa resposta que você me pergunta, é você. Pode ser que a palavra do outro nos ajude a olhar para o espelho com mais lucidez. Mas a palavra do outro, se não é amarrada nesse gesto de olhar-se, ela não alcança o nosso coração. E eu desejo do fundo do meu coração, é meu desejo porque é minha busca hoje. Não estou falando para você de uma coisa que eu não busco. Eu estou precisando buscar isso todos os dias. Nunca vivi um momento tão difícil na minha vida como tenho vivido. Cada dia é um desafio, sem perder o bom humor, sem perder a alegria, chorando na hora que precisa chorar e me alegrando com toda a intensidade na hora que eu consigo. Preciso buscar diariamente o fruto que vai matar a minha fome hoje. E não dá para armazenar. É como maná. Chove hoje, eu colho, cozinho e como. A chuva de amanhã é outra. O maná que vai cair é outro. Não dá para guardar. O maná de hoje é para hoje. O alimento de hoje não serve para amanhã. A busca é diária. Porque a gente começa a morrer é justamente no momento que nós já temos alimento de sobra para a vida toda. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo